Olá, meus caros alunos do primeiro ano do ensino médio. Olha só, vocês viram? Aqui é o professor Almeida, aqui é a professora Sabrina, não é? Isso. E nós estamos aqui disponíveis agora, levando para você aquela revisão das aulas da unidade 2. E a aula de hoje é a aula 31. Fique ligado para que você possa ter sucesso na sua avaliação, não é isso mesmo, prof? Isso mesmo. Então, hoje a gente vai passar para vocês não todos os conteúdos, mas aqueles principais conceitos que nós abordamos durante a unidade para você ter uma boa avaliação. Vamos lá então, meu caro aluno. Olha só. Hoje nós vamos verificar sobre a evolução dos modelos atômicos. Entre eles, nós vamos ver também o átomo e suas partículas, que foram ministrados lá na parte 1, o átomo e suas partículas na parte 2. Vamos ver também sobre tabela periódica, parte 1, tabela periódica, parte 2, e ligação química iônica, ok? Que são as ligações, e também a ligação covalente, que são os tipos de ligações químicas, né? As ligações iônicas e as ligações covalentes. Lembrando que a ligação covalente, além de covalente normal, nós temos a ligação covalente coordenada, que é chamada também de dativa, né? Para isso, olha só, na aula 17.1, que nós vimos, nós estudamos modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford, modelo atômico de Bohr, modelo atômico de Sommerfeld. No entanto, partiremos para quais foram as primeiras ideias sobre átomos. Sabemos que Leucipo e Demócrito foram filósofos gregos que viveram entre os séculos 4 e 5 a.C., e eles propuseram uma teoria que se referia à natureza do átomo. Esses cientistas, eles acreditavam que o universo era constituído por partículas indivisíveis, a qual foi denominada átomo. Em grego, significa indivisível, né? A significa não, tomo divisível. Essa teoria filosófica ficou conhecida como atomismo, tá bom? E isso uma teoria estudada por esses cientistas sobre o átomo. E na sequência dos modelos atômicos, nós vimos o modelo atômico de Dalton, onde Dalton afirmava que toda matéria é formada por átomos, que são partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Na evolução dos conhecimentos, surgiu o modelo atômico de Thomson. E o modelo atômico de Thomson dizia que o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons que têm cargas negativas, de modo que sua carga total seria nula. Você teria cargas positivas e elétrons com carga negativa. Agora, comparando o modelo de Dalton com o modelo de Thomson, foram atribuídos dois tipos. Digamos, para o modelo de Dalton, que era exatamente partículas maciças, esféricas e divisíveis, chamou-se de bola de Bilar. Vocês estão vendo a figura aqui, uma bola de Bilar. E para Thomson, foi chamado de pudim de passas. Por quê? Porque é como os elétrons estivessem na superfície do átomo, que parecia com o pudim. Tudo bem? O modelo de Rutherford é o terceiro modelo, ao qual atribuiu-se a denominação de modelo planetário. Nele, o átomo não é maciço, sua maior massa se encontra em uma pequena região denominada núcleo, e na área ao redor do núcleo estão os elétrons. O núcleo se encontra no núcleo as partículas positivas, que são os prótons, e os nêutrons, que não têm carga. Então, se nós temos um núcleo onde tem prótons e nêutrons, os elétrons ao redor do núcleo é como se fosse um sistema planetário, o Sol no centro e os planetas circulando ao redor do núcleo, né, na eletrosfera, como se fosse o sistema solar. No quarto modelo, então, veio o modelo atômico de Rutherford, que ele aproveitou as teorias de Bohr
e considerou o núcleo do átomo como sendo exatamente onde estão as partículas positivas e neutras, e a eletrosfera ele considerou 7 níveis diferentes, que são chamadas camadas eletrônicas, ou seja, camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, P e Q, dependendo da quantidade de elétrons de cada átomo, tá bom? É que poderá ocupar essas camadas ou níveis na eletrosfera do átomo. E aí, partindo agora para o que nós vimos lá na aula 18.1, na aula 18.1 nós vimos sobre o átomo e suas partículas, considerando aí a parte 1. E revisando sobre o átomo e suas partículas, nós vimos número atômico, nós vimos número de massa, nós vimos elemento químico e isótopos. E vimos também a estrutura atômica básica. Então, entrando em detalhe de cada tópico da aula 18.1, então nós vimos o seguinte: número atômico, número de massa e número de nêutrons. Número atômico, representado pela letra Z, é o número de prótons presentes no núcleo do átomo. Já o número de massa, representado pela letra A, é a soma do número de prótons, que é o número atômico Z, e de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. O número de massa pode ser expresso matematicamente da seguinte maneira: A é igual a prótons mais nêutrons. Lembrando que Z é o número atômico que identifica o átomo e corresponde ao número de prótons. O número é o mesmo. Para isso, nós temos a representação, onde o X é como se fosse o símbolo do elemento químico. Na parte superior, você tem a massa atômica representada por A, que é a soma de próton mais nêutron, e na base, embaixo, você tem o número atômico Z, que corresponde ao número de prótons, ou seja, as partículas positivas daquele átomo. Quanto ao elemento químico e isótopos, nesta aula 18.1, nós vimos que o que difere um elemento químico de outro é o número de prótons existentes no seu núcleo, pois é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Nós estamos falando aqui de elemento químico. O elemento químico que tem o mesmo número de prótons, todos os átomos são daquele elemento químico. Se por acaso o número atômico for diferente, considera-se que existe outro elemento químico. No entanto, elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. E a estrutura atômica básica, do que nós abordamos nessa aula, foi de que o modelo atômico básico, suficiente para explicar os fenômenos químicos e físicos que estudaremos, considera o átomo dividido em 2 regiões, sendo a região central, considerada o núcleo. Nesse núcleo nós temos 2 tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, e na parte externa nós temos a eletrosfera. Eis aqui uma ilustração da estrutura básica de um átomo. E quanto à eletrosfera, sabemos que o próton e o elétron, eles possuem cargas elétricas da mesma intensidade. O que difere um do outro é que os sinais são opostos. Então, os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Por isso que se anulam mutuamente, e daí nós temos o átomo considerado neutro. O número de prótons de um átomo é uma característica que não se modifica durante as reações químicas. Então, durante as reações químicas, ou durante a formação das moléculas, então, os elétrons da última camada é que são considerados responsáveis por ligá-los uns aos outros, formando compostos, e esses compostos, ao se unirem a outros, então se transformam em produtos diferentes, caracterizando assim as reações. Todo átomo possui o mesmo número de prótons e de elétrons. Daí o porquê desse átomo ser considerado eletricamente neutro.
com relação ao que nós vimos, de que o átomo é representado pelo número atômico, Z, o número de prótons, que é carga positiva, e o número de elétrons, eles são iguais. Porém, a diferença é que Z identifica o átomo. Prótons são as cargas positivas do núcleo e elétrons, as cargas negativas que circulam na eletrosfera. Partindo agora para a aula 19.1, vamos abordar sobre o átomo e suas partículas na parte 2. Por isso, vale a pena fazer uma revisão geral, onde nós vimos íons simples e compostos, nós vimos os ânions simples e compostos e os cátions simples e compostos. Com relação aos íons, sabemos que quando um átomo eletricamente neutro perde ou recebe elétrons, ele deixa de ser um átomo neutro e passa a ser um íon, ou seja, ele se transforma em um íon. Então, se um átomo eletricamente neutro recebe elétrons, passa a ficar com excesso de carga negativa e, por isso, ele transforma-se em um íon negativo. O íon negativo, por sua vez, é chamado ou denominado de ânion, enquanto que o íon positivo, que é aquele átomo que perdeu elétrons, ele é chamado de cátion. Na sequência, olha aí, conforme nós vimos, nunca esquecer que cátion é o íon positivo e que o ânion é o íon negativo. Com relação agora à classificação dos íons, se é simples, se é composto. O que significa isso? É que nós sabemos que os íons são classificados quanto ao número de átomos que são formados enquanto a carga elétrica. Se eu tenho um íon simples, então ânion e cátion são simples, quer dizer, são íons formados por um só tipo de átomo ou elemento químico. Quando eu tenho íons compostos, significa dizer que aquele íon ele é formado por mais de um elemento químico. Com relação à aula 22.1, nós temos que a tabela periódica foi comentada, foi vista, né? Vocês viram a classificação dos elementos químicos e a estrutura da tabela periódica atual. Nós vimos também a classificação moderna dos elementos e as informações que continham naquela tabela periódica. Lembrando que a estrutura da tabela periódica atual, os elementos estão organizados na ordem de números atômicos, ou seja, de números de prótons. E toda a tabela periódica, ela contempla 7 períodos, que são exatamente 7 linhas horizontais, e 18 famílias denominadas grupos, que são exatamente as colunas verticais. Quanto aos elementos representativos, são os elementos que nós chamamos do grupo A. São os elementos que estão na família, o grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Com relação, quando fizer a distribuição eletrônica, os elétrons que tem na última camada, como você encontra os subníveis, o nível e o subnível, e os elementos representativos são aqueles que o elétron mais energético, ou seja, o último elétron, ele apresenta subnível S ou subnível P. Nunca subnível D, nem subnível F. Exemplos, nós temos aqui o potássio, o número atômico 19, e ele termina no 4S1. Então, ele é da família 1A, ele está no 4º período. Na sequência, o cloro, com o número atômico 17, ele 3P5. O último elétron dele é o 3P5, é o P5. Portanto, ele está na família, o quê? 3 e 2, 5 e 2, 7. Eu vou somar 3 e 3. Então, olha, somar não. Eu vou considerar o 3 está no 3º período. E no 3º período eu tenho 2 e 5. Logicamente, terminando o subnível P, caracterizando o elemento representativo do grupo A. Aqui nós temos a ilustração da tabela periódica, onde à esquerda nós temos metais alcalinos terrosos, do grupo 1 e 2. Na 13, a família do boro, que é o grupo do boro, porque começa com o boro.
14 começa com carbono, grupo do carbono, 15, grupo do nitrogênio, 16, calcogênio, 17, halogênio e 18, os gases nobres. Demais, nós temos os elementos de transição. Portanto, elemento de transição, nós temos transição interna e transição externa. Quanto à classificação moderna dos elementos químicos, metal representa a maioria dos elementos químicos e os não-metais representam apenas 10% do total dos elementos químicos. Os gases nobres são elementos químicos que apresentam uma tendência mínima de se combinar com outros elementos, porque eles são neutros. Com relação ao hidrogênio, esse elemento não apresenta característica que enquadre nos grupos periódicos, o que faz dele um único. E assim nós partiremos agora para a aula 24.1, onde vamos tratar das ligações químicas e a ligação iônica, hein? Ligação iônica, nós temos a ligação covalente, a estabilidade e regra do octeto e representação das substâncias iônicas. Sabendo que a ligação iônica ocorre em átomo com baixa eletronegatividade e com alta eletronegatividade. Em baixa eletronegatividade, nós temos formação do íon positivo chamado cátion, que ele ocorre atração eletrostática entre os seus íons. E os que têm alta eletronegatividade, eles formam íons negativos, também gerando uma atração eletrostática. E, no geral, quando você une os que apresentam baixa eletronegatividade, que são os cátions, com o de alta eletronegatividade ânion, aí formaremos, assim, um composto iônico. Com relação à representação das ligações iônicas, por exemplo, nós temos o sódio, número atômico 11, distribuindo 2, 8 e 1, um elétron na última camada. E o cloro, 17, 2, 8 e 7. Então, o sódio tem um elétron na última camada, ele doa um elétron para ficar a penúltima com 8, que passa a ser a última. E o cloro, que tinha 7, ganha um elétron, fica com 8. E aí o composto se forma o NaCl, tendo o Na como cátion e o Cl como ânion. As propriedades gerais dos sólidos iônicos, os compostos que se formam depois da ligação iônica, temos na letra A os sólidos cristalinos, que são duros e quebradiços. Na letra B, pontos de ebulição e fusão extremamente alto. Letra C, condução de eletricidade quando o composto está no estado líquido. E também solubilidade em água. Esses compostos eles estão extremamente solúveis em água, conforme as ilustrações a seguir. A aula 25 fala da ligação covalente, compartilhamento de elétrons e tipo de ligações covalentes. E aí, só para você ver, quando se compartilha elétrons, isso quer dizer assim, ó, o que é meu é seu. Existe um compartilhamento para que eles possam formar, então, digamos assim, o octeto completo. As ligações covalentes se dão através de compartilhamento de elétrons, quando esses elétrons eles se encontram na camada de valência dos átomos. Mas o que são camadas de valência? É a última camada, o último nível que apresenta um determinado átomo. Lembrando que compartilhar, nesse caso, significa que alguns elétrons passam a fazer parte da camada de valência dos átomos ligados entre si. Quanto à ligação covalente simples, nós temos que, nesse tipo de ligação covalente, os átomos dividem um elétron de cada elemento, sendo essa ligação representada por apenas um tracinho, como acontece com o cloro, que tem 7 elétrons na última camada, e ele compartilha um elétron de cada. Aí nós temos a estrutura de Lewis, nós temos a estrutura, a forma estrutural, e quando a ligação é covalente dupla, nesse tipo de ligação, os átomos dividem 2 elétrons de cada elemento, sendo a ligação representada agora por 2 tracinhos, conforme a molécula do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, e aí ele passa a compartilhar 2 elétrons. A ligação tripla
neste tipo de ligação, os átomos, eles dividem 3 elétrons de cada elemento, o que acontece com a molécula do nitrogênio. E aí, meu caro aluno, diante desse comentário, diante dessa revisão, nós desejamos boa avaliação para essa prova da segunda unidade. Não é isso, professora Sabrina? Sucesso para vocês, galera! Sucesso, meu caro aluno!